Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Dando continuidade com o estudo das PGs, agora a gente vai ver a soma finita de uma progressão geométrica. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, do mesmo jeito que no estudo de PA, das progressões aritméticas, a gente deduziu uma fórmula para somar n termos em PA, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para PG, tá? Existe uma fórmula que a gente vai fazer agora para somar n termos em PG. Gente, essa fórmula a gente vai chamar de soma finita da PG, tá? A gente vai somar do 1 até o 13, ou do 1 até o 30, ou do 1 até o 54. São n termos, tá? É uma quantidade finita. Porque para PG também vai existir a fórmula da soma infinita de uma PG, que pode vir a convergir para um valor. A gente vai falar isso na próxima videoaula, tudo bem? Por enquanto, então, vamos ver a soma de n termos de uma PG. Então, vamos considerar primeiro uma PG, que eu chamei aqui A1, A2, A3, até um termo AN, tá? Uma PG onde a razão não é 1, tá, gente? No final, vocês vão entender e eu vou comentar o que acontece se a razão for 1. Então, o que a gente quer, na verdade, é encontrar uma fórmula para SN, somar esses N termos. O que seria isso? Fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN, tá? Então, isso aqui que a gente quer determinar, eu vou chamar de equação 1, ok? E aí, eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por quê? Olha o que vai ter. Eu vou multiplicar por quê? Esse lado da equação e esse lado da equação, tá? Se essas coisas são iguais, isso vezes Q vai ser igual a isso vezes Q. Eu gero uma nova equação verdadeira, tá? Então, tive isso. Fazendo essa distributiva aqui, eu vou ficar que Q vezes SN é igual a Q vezes isso tudo, né? Fazendo a distributiva fica 1 vezes Q, mais A2 vezes Q, mais, agora esse vezes esse, dá o A3 vezes Q, e aí você vai fazer essa distributiva até você chegar no AN vezes Q. Só que, gente, olha só, A1 vezes Q é o segundo termo, né? Se você pega o primeiro termo e multiplica pela razão, você tem o segundo termo. O A2 vezes Q é o terceiro termo. De forma análoga, o terceiro termo, quando você multiplica por Q, você vai chegar no quarto termo. E aí, gente, esse penúltimo termo aqui, que era o AN menos 1 vezes Q, ele vai dar o próprio AN. E esse daqui eu vou deixar exatamente assim. Então, olha só, essa equação aqui fica Q vezes SN igual, vou substituir esse cara por A2, esse cara por A3, tá? Até esse último aqui por AN e vou manter esse último aqui. Chamei isso aqui de equação 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa equação 2 menos essa equação 1. Eu obtenho uma nova equação válida também. Quando a gente subtrai essa menos essa, ó, do lado de cá do sinal de igual vai ficar Q vezes SN menos SN, tá? E o outro lado, eu vou ter todos esses termos aqui, menos todos esses termos aqui, tá? E aí, olha o que acontece, gente. Aqui eu tenho A2, menos esse inteiro aqui vai ter um A2 também. Aqui eu tenho mais A3, aqui eu vou ter um menos A3. Aqui eu tenho mais A4, vou ter um menos A4 aqui. Todos esses termos vão cancelar, tá? Por isso que eles estão cortados aqui. Então, aqui embaixo está indicado isso, tá? Que está aqui, menos essa outra parte da equação aqui. Tá? Então, o A2 cortou com A2, o A3 cortou com A3, e assim sucessivamente, até esse AN daqui que vai cortar com esse AN daqui. E aí, o que vai sobrar, gente? Nessa parte aqui, ó, vai sobrar esse termo aqui, que não vai cancelar com ninguém. É o AN vezes Q. Menos essa outra aqui, cancelou todo mundo daqui para cá. Só não cancelou esse A1, tá? Então, eu vou ter que Q vezes SN menos SN é igual a AN vezes Q menos A1. E aí, desse lado aqui da equação, ó, eu posso colocar o SN em evidência. Porque aqui é Q vezes SN menos SN. Colocando o SN em evidência, esse termo vai dar Q menos SN dividido por SN, que dá 1. Então, olha o que eu concluí. Que SN, que multiplica a razão menos 1, é igual a AN, que é o último termo que está sendo somado, vezes Q menos o A1, que é o primeiro termo. E aí, gente, eu posso pegar esse AN aqui e substituir ele pela formulinha do termo geral da PG, que é AN igual a 1, que multiplica Q elevado a N menos 1, tá?
Então, jogando esse valor aqui, a gente vai ficar que Sn que multiplica Q menos 1 igual, ó, no lugar do AN, eu vou botar isso aqui, só que ainda estava vezes Q menos o A1. E aí, quando a gente multiplica isso aqui, ó, esse Q elevado a N menos 1 vezes esse Q, que está elevado a 1, a gente repete a base e soma o expoente. Então, vai ficar N menos 1 mais 1. Vai cancelar o menos 1 com mais 1, vai ficar só Q elevado a N. Tá? Então, fica A1 vezes Q elevado a N menos o A1. E aí, eu vou agora isolar o Sn. Eu vou pegar essa parcela aqui que está multiplicando e vou passar aqui para baixo, dividindo. Gente, essa daqui é a fórmula para eu somar N termos em PG, quando a minha razão não é 1. Tá vendo se a razão fosse 1, ia zerar esse denominador? Não ia existir essa fórmula, tá? E a razão igual a 1, a PG é constante. Então, se for, por exemplo, 7, 7, 7, 7, 7, se você quiser saber a soma de N termos, basta você pegar 7 e multiplicar por N, né? Que vai ser 7 mais 7 mais 7 mais 7 N vezes. Eu usei um exemplo, tá? Uma PG de razão 1 com o primeiro termo sendo 7. Seria constante igual a 7. Ou, se o primeiro termo fosse 3, a sequência seria 3, 3, 3, 3. O que seria somar 10 termos? Seria fazer 3 mais 3 mais 3 10 vezes, que é a mesma coisa que fazer 10 vezes 3. Tudo bem? Então, tá aqui a minha fórmula da PG finita. Gente, essa fórmula poderia também aparecer assim, ó. Em alguns livros apresenta ela assim. O que mudou daqui para cá? Eu multipliquei por menos 1 em cima e embaixo, tá? Primeiro eu escrevi esse A1 fora da fração, pode, ele está multiplicando, não faz a menor diferença. E repara só, esse denominador tá trocado aqui. Aqui era Q menos 1, aqui está 1 menos Q. Ou seja, eu multipliquei por menos 1 embaixo. E eu multipliquei por menos 1 em cima também. Quando a gente multiplica em cima e embaixo por um mesmo valor, a gente não altera a fração, tá? Então, essa fórmula, ela é igualzinha a essa, tá? Alguns livros apresentam nesse formato. Dando nome aos termos aqui, ó. Relembrando, o que é o Sn? É a soma dos N termos. É o resultado da soma de N termos. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos. Por exemplo, eu quero somar 30 termos. Aqui vai ser S30 e o N vai ser igual a 30. E o Q é a razão da PG. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Aqui está a observação, ó. Note que a expressão encontrada é válida apenas para Q diferente de 1. Porque se o Q for igual a 1, o denominador dá 0. Se Q for igual a 1, isso que eu comentei lá no slide anterior. A PG tem todos os termos iguais entre si, ou seja, uma PG constante. Desse modo, se quisermos determinar o valor da soma de seus N primeiros termos, basta você somar o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN, só que com o Q sendo 1, todos eles vão ser iguais ao A1. Então, ficaria A1 mais A1 mais A1 N vezes. Isso é N vezes A1. Tá? Isso a gente já saberia fazer essa conta sem precisar de nenhuma fórmula para soma de PG. Então tá, então aquela fórmula a gente vai usar apenas para Q diferente de 1. Então vamos ver um exemplo. Ó. Calcule a soma dos 10 primeiros termos dessa PG. Gente, vamos voltar aqui na fórmula. Para eu calcular a soma de uma PG, o que eu preciso? Eu preciso saber quantos termos que eu quero somar, que nesse caso são 10. Eu preciso do primeiro termo e da razão, mais nada, tá? Então, voltando lá, ó, o primeiro termo é 80. Qual é a razão? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a razão. 80, multipliquei por quanto para dar 40? Depois multipliquei por quanto para dar 20? Esse é o valor do Q. Basta a gente pegar um termo e dividir pelo anterior, que você vai ter o valor do Q, caso você não enxergue de cara, né? Aqui a gente vê que dividiu por 2, dividiu por 2. Dividir por 2 é multiplicar por meio, tá? Mas se você quisesse calcular, como é que você ia calcular isso? Você poderia fazer 40 dividido por 80. Cancela o 0, dá 4 sobre 8, divide por 4 em cima e embaixo, vai dar 1 sobre 2. Ou ainda aqui, ó, 20 sobre 40, também dá 1 sobre 2, simplificando. Tá? Divide por 20 em cima e embaixo, por exemplo. Então, meu primeiro termo é 80 e a minha razão é 1 sobre 2. Então, basta agora a gente substituir nessa fórmula. S10 vai ser o A1 vezes Q elevado a 10 menos 1 sobre Q menos 1. Então, vamos substituir. O A1 é 80, o Q é 1 sobre 2, então fica 1 sobre 2 elevado a 10. Depois, se fizer essa conta, você vai subtrair 1. E embaixo, Q menos 1. Fica 1 sobre 2 menos 1. Então, calculando isso, vai dar
1 sobre 2 elevado a 10 dá 1 elevado a 10, que é 1, sobre 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é 1024, tá? Meio menos 1, fazendo esse MMC, vai dar menos meio. Então, agora eu vou fazer essa conta aqui em cima, tá? Fazendo o MMC aqui, vai ficar 1 menos 1 vezes 1024 sobre 1024. Então, vai dar 1023, né? Menos, negativo, menos 1023 sobre 1024, vezes 80, dividido por menos meio. Gente, agora como é que eu faço essa conta aqui? Gente, aqui já está o resultado dessa conta. Pausa o vídeo e finaliza isso, tá? Como que você pode fazer? Você pode ir simplificando, aqui dá para dividir por 2, 80 também. Pode ir simplificando o máximo que você conseguir. Depois você pega o valor que está aqui, a fração que está aqui, e vai dividir por menos meio, ou seja, você vai multiplicar pelo inverso da de baixo, que é multiplicar por 2 sobre 1, negativo, né? E aí, menos com menos vai dar mais, e o resultado vai ser esse. Aqui já está tudo simplificado. Gente, observa uma coisa, essas continhas ficaram chatas, né? Sim, aqui a gente vai ter sempre uma potência. Se a razão for uma fração, vai sempre ter um MC aqui para a gente calcular aqui e aqui embaixo. Então, essas contas são mais chatinhas de serem feitas. Eu sugiro que vocês pausem, tentem fazer, e se alguém tiver dúvida disso, pode me perguntar na aula síncrona que a gente faz detalhado. Tudo bem? Gente, desculpa a voz, né? Deu para perceber que eu tô meio gripada. Vamos lá agora, exemplo 2. Calcule a soma dos 5 primeiros termos de uma PG, sabendo que o quinto termo é 162 e que a razão é 3. Gente, para usar a fórmula da soma da PG, eu preciso da razão e eu preciso do primeiro termo. Agora, não foi dado o primeiro termo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar esse primeiro termo. Como é que eu vou encontrar esse primeiro termo? Ele falou que o quinto termo é 162. Então, eu vou usar que o A5, que é 162, ele é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Certo? Quem é o A5? É o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1, que é 4. E o Q ele falou que é 3, a razão é 3. Então, substituindo aqui os valores, né? Aqui eu já isolei, o A1 vai ser o A5 dividido por Q é quarta. Então, A5 é 162 sobre 3 elevado a 4, que é 81. 162 dividido por 81 dá 2. Então, agora que eu já conheço o A1 e conheço a razão, eu posso usar a fórmula do SN, que nesse caso vai ser S5, somar 5 termos. Tá? Então, eu vou pegar aquela fórmula, S5 vai ser o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1, sobre Q menos 1. E aí substitui o Q por 3 e o A1 por 2. Então, vai ficar 2 que multiplica 3 elevado a 5 menos 1 sobre 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Aqui vai dar 243, essa potência, menos 1 dá 242. E aí você pode cortar esse 2 com esse 2 e você encontrou que S5 é igual a 242. Gente, dica. Se vocês quiserem treinar e verificar isso, pausa o vídeo agora e faz a seguinte conta. Você já sabe que o A1 é 2, né? E a razão é 3. Ou seja, quem vai ser o próximo termo depois do 2? O segundo termo vai ser 2 vezes 3, que é 6. Depois, quem é o A3? Vai ser 6 vezes 3, que é 18. Depois, quem é o A4? É 18 vezes 3. E quem é o A5? Vai ser esse resultado vezes 3, que tem que dar 162. Lista esses 5 termos, esse problema é pequeno. E soma esses 5 termos da forma tradicional. Conhecendo eles, você vai somar. E você vai verificar que realmente vai dar esse valor. Tem que dar esse valor, tá? Então, pausa o vídeo agora e verifica isso. Então, pessoal, voltando aqui com o que eu propus para vocês fazerem, se vocês escreveram lá a sequência, né, que eu falei, o primeiro termo é 2 e a razão é 3. Então, o A1 é 2, depois o próximo termo dá 6, depois o próximo termo, 6 vezes a razão que é 3 dá 18, depois 18 vezes 3 de novo dá 54, 54 vezes 3 dá 162, que é o quinto termo. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu usei a fórmula da soma, aquela fórmula que a gente deduziu, eu apliquei a fórmula e descobri que somar os 5 primeiros termos dá 242. Só nesse exercício, gente, eu estou conferindo, tá? Porque é um caso pequeno. Então, como é que a gente confere? Se eu já listei os 5 termos que foram somados, agora basta somar 2 mais 6 mais 18 mais 54 mais 162.
Pode pegar a calculadora, somar isso tudo, vocês vão verificar que realmente dá 242. Ou seja, a minha fórmula realmente funcionou. Bem, a gente não vai ficar verificando sempre, senão não teria por que a gente utilizar a fórmula, tá? Até porque aqui a gente somou 5 termos só. Se estivesse somando 54 termos, 101 termos, seria inviável calcular essa soma listando e somando todos os elementos. É por isso que existe a fórmula da soma. A gente simplesmente ia jogar os valores aqui e calcular e simplificar o máximo que pudesse. Bem, gente, essa videoaula ficou curtinha. Ela acaba aqui porque eu vou fazer separadamente outra videoaula sobre a soma infinita de PG, tá? Por enquanto, vocês assistam a próxima videoaula e só depois tentem fazer as atividades propostas. Gente, bom estudo a todos e fiquem com Deus.